Boa tarde. Esperando o pessoal chegar. Boa tarde, Sid Clay. Seja bem-vindo. Vamos esperar mais pessoas chegarem e os convidados da gente também. Sid Clay, meu amor, ao vivo é só para os convidados, viu? Eu te agradeço. Mas fica por aí que tu fica acompanhando, tá? Boa tarde, Tamara. Então vamos aguardar a Adonias e Tata Sobodê chegarem, Adonias Ramos. Hoje essa live vai ser sobre literatura e educação do campo, certo? Bem-vindos todos. Eu estou aguardando os convidados chegarem. Boa tarde, Bar dos Baixo Sul. Ah, Tata, legal, boa tarde. Eu vou te chamar então. Boa tarde, Lucas Café. Vou te chamar e a gente já começa, certo? Boa tarde, Adonias. E aí, tô chamando aqui Tata Sobodê para a gente começar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. Que bom! É um grande prazer te receber aqui, viu, para essa live sobre literatura e educação do campo. Muito obrigada por ter aceito participar. Certo? Vamos deixar tu arrumar aí a imagem direitinho. Aí tá bom. É emprestado aqui. Eu não tenho muita habilidade não tenho Instagram. Não tem problema não, relaxa. Relaxa. Então, assim, te apresenta para o pessoal, por favor, que eu prefiro sempre que a pessoa se apresente. E fale um pouquinho de ti, aí a gente vai fazendo esse bate-bola. No final, o pessoal também vai fazendo as perguntas, tá certo? Tá certo. Bom, boa tarde mais uma vez a todos e todas. Agradeço a Maura pelo convite, ao camarada Adonias também, né? Que é o incentivador para juntar a gente. E também a todos e todas, né, que estão nos acompanhando. Eu sou Tata Sobodê, daqui de Valença mesmo, né, da comunidade da aldeia, aqui. E minha trajetória em diálogo com o campo é isso, além da vida aqui no campo, né, de fazer parte dessa comunidade aqui da aldeia. Eu sou técnico em agropecuária, formado pela antiga IMARC. Estudei desenvolvimento rural e segurança alimentar na Universidade Federal da Integração Latino-Americana e seguimos aí, né, a especialização na área de direito dos povos comunais tradicionais, o mestrado na educação do campo. Atualmente também tenho contribuído com a licenciatura em educação do campo, ciências agrárias da UFRB, mas para além disso, a tarefa nossa tem sido fazer a militância, né, em defesa da agroecologia, dos povos tradicionais, comunidades indígenas de terreiro. Quilombolas, isso. né? Sim, e também tem a questão tu entrou com o perfil dos bardos baianos, né? Eu vou querer que tu fale um pouquinho também desse projeto, já que tu é o coordenador do Baixo Sul, né? Até porque assim, né? Essa é uma live de literatura e educação do campo, então a gente vai juntar tudo, né? E eu acho que tem como juntar perfeitamente. O Bardos Baianos é um projeto que mostra isso, né, Tata? Sim. Bom,
Em relação ao Bardos, né, é um projeto que tem nos 27 territórios de identidade aqui da Bahia, a coordenação geral, né, é pela editora Cogita, pela Cogita Editora, eles que vão editar os livros, e a tarefa são juntar aproximadamente 50 obras, né, 50 textos curtos de autores locais, né, sejam nativos daqueles territórios ou sejam pessoas que adotaram aqueles territórios como lugar de vida, né? E aí a temática é livre, né? Eu sou mais apegado à coisa do debate do território, da terra, Sim. das raízes locais, mas tem muita gente falando de amor, né? Falando de resistência, é um pouco isso, falando das suas memórias, de identidade, e aí juntou vários poetas e poetisas aqui do território. Eu não tenho bem certeza se já concluiu o número, mas estava muito próximo de fechar as 50, porque tem um limite de páginas, né? São 50 páginas, então a média é essa. Estava muito próximo, acho que o prazo, inclusive, é até hoje, mas a coordenadora local é a Ana Paula, que está ajudando a gente, tem a Rosana também, que eu acho que está conectada aqui, que é uma das articuladoras, podem informar melhor, mas é um pouco desse trabalho, né, que a gente tem feito também. E como é que tu vê, o Tata, que tu disse que a tua questão nos bares baianos é mais a militância, né? Como é que, nesse momento, principalmente, que não tem como a gente fazer uma live e não falar do momento da pandemia, né? Como é que tu vê toda essa tua militância, toda essa situação do campo, e tu como um professor e tal, nesse momento de pandemia? Eu acho que parece bobagem, mas a gente tem que falar nisso, né? Como é que está sendo essa tua articulação? Como é que o Tata está se vendo nesse momento? Bom, agradeço pela pergunta. De fato, é um cenário, né, catastrófico, mas ele também revela, de uma certa maneira, algo que concretamente já é colocado como uma tragédia social no nosso país e, consequentemente, para a população do campo, para a população periférica. Eu acho que esse contraste social, nesse momento, ele só salta aos olhos, talvez, de quem esteja desapercebido, né, passando por isso. É por isso que tem umas falas assim como novo normal, algo do tipo, o pessoal tem falado. A gente se pergunta um pouco preocupado com o que é que se trata disso aí, mas a realidade concreta é que nossos povos sentem mais. Qualquer tragédia social que aconteça no país, seja o povo do campo, seja o povo periférico, vai ter maiores consequências, né? E aí a gente tem tentado fazer um trabalho, inclusive, logo mais, tem um espaço, logo mais à noite aí, que é um canal do YouTube, Diálogo com os Povos, que é também um mutirão de várias comunidades tradicionais, principalmente da Bahia, do Maranhão, na Teia dos Povos, que é uma articulação que a gente lá da comunidade Terreiro do Campo Banto Indígena Caxoté faz parte, o povo do Quilombo da Graciosa faz parte, o povo Tupinambá faz parte também, assentados de reforma agrária, né, fazem parte, e o povo também da cidade, que luta contra o genocídio. Hoje tem o pessoal do Movimento Sem Teto da Bahia participando lá do espaço, e aí a gente tem tentado explorar esses meios digitais, mas para além disso fazendo redes de solidariedade locais, troca de alimentos, o pessoal tem marcado ali para poder fazer essa entrega, ajuda também em sistemas de produção, o pessoal tira dúvidas, sementes, às vezes consegue chegar. Essa logística, a gente até reuniu essa semana, está difícil. Fazer a logística de uma comunidade para outra quando é muito longe. Aí a gente tem tentado se apegar nas mais próximas, para poder fazer esse circuito. E a própria logística da internet também não é fácil, né? Porque a gente vê que, assim, eu sou professora do IF Baiano, né? Tu vem do IF Baiano também, que é a antiga Marque. Eu sou professora do IF Baiano em Santa Inês. Então, assim, eu sempre digo em todas as lives e faço questão de dizer, essa coisa do ensino à distância está muito bonitinho no colégio particular, né? Mas para mim, que 80% dos meus alunos são da zona rural, também são do campo, sofrem com essas dificuldades, quer dizer, as pessoas têm, às vezes, um celular que ela divide com 3 ou 4, né? Usa os dados móveis, não tem condições de estar tendo também essas aulas. Então, eu imagino que, por mais que esses grupos que tu falou sigam nesse movimento de resistência pela internet, também isso não seja fácil, né? É verdade.
Não tem sido fácil, não. Desde a falta de acesso à internet até quando consegue acessar, ter contato com a tecnologia. Eu te confesso que eu mesmo tenho um pouco de dificuldade. Algumas a gente já está Uhum. começando a dominar, porque a gente tem que ajudar, como mediar com outros, mas algumas outras a gente ainda não tem o domínio e, às vezes, a própria internet. Tem pessoas mesmo É, de algumas comunidades, o pessoal da educação do campo, que eu tenho acompanhado, ajudado na tutoria, é, que é uma frente que tem feito de mobilização com os estudantes, os jovens das comunidades, para que eles não abandonem, né, a faculdade. E uhum. aí o pessoal convida a gente para fazer espaços, rodas de conversa, e tem muitos que entram, a conexão cai, fica aquilo ali, aí o pessoal fica um pouco desesperado por não conseguir Aqui, acompanhar. na Aí verdade, imagine se assim, volta a aula, né? aqui, na verdade, os orixás, Santo Antônio, tá todo mundo nos ajudando no dia de hoje, né? Porque também acontece muito isso. Adonias deve ter te dito que quando a gente foi fazer o teste, eu só ouvia a voz dele, né? A imagem não vinha. Eu disse, bom, no dia vamos ver o que vai acontecer, né? Ricardo fez um comentário aqui, eu acho legal também, lendo esses comentários para o nosso papo, né? Ele diz assim: eu Sim. tenho minhas dúvidas se até nos colégios particulares urbanos a educação à distância esteja realmente funcionando bem. É verdade, né? Eu acho que até nos colégios particulares é um momento muito complicado, que a gente tem professores que nem todos os professores são obrigados, né, Tata, a ter esse Uhum, contato com a tecnologia. Tem professores que têm mais idade, ou mesmo mais jovens, mas que não, né? uhum, é Acho verdade. que acho que é por aí, né? E É como é que tu sim. tá vendo? Não pode falar, desculpa. Eu Não? vou Tô te tentando ouvindo. puxar o. Não, eu estou Não? tentando puxar o papo aqui. Me interessa muito pensar. Peraí, caiu meu fone. Me interessa muito pensar também essa questão dos indígenas, né? Inclusive, eu vou ter uma live no dia 23, que vai ser um pouco para falar sobre esse cyberespaço indígena e sobre o xamanismo e tal. Mas interessa pensar, e tu já falou um pouquinho, mas eu queria que tu explorasse mais, como é que esses povos estão se vendo nesse período, sobretudo com esse genocídio que tem sido cada vez maior, né? Dos povos indígenas, dos quilombolas, mas eu acho que os indígenas, sobretudo, têm sofrido muito, né? Não só com a questão da pandemia, mas com todo o cenário que se apresenta. Então, eu queria, dessa tua experiência, eu queria explorar um pouquinho essa experiência, que tu falasse um pouquinho mais. Um pouco do cenário disso do campo, a gente fez até uma prosa, um pessoal da UNILA lá, né, da Universidade de Integração Latino-Americana, convidou a gente para fazer uma prosa um pouco sobre o campo. Aqui, até pelo fato da origem da gente, na comunidade São Fidélis e tal, né, onde passaram alguns tupinambá, né, do povo tupinambá, foram para cá, a gente tem muita amizade, contato com o povo tupinambá. E o povo tupinambá aqui tem maior expressão em Ilhéus, ali em torno de Ilhéus, Baruarema. E pode Valença olhar tem que duas está. formações indígenas, né? É bom dizer porque eu tenho alunos aqui participando também do ensino médio, então é bom deixar claro para eles. Valença, a cidade de Valença foi formada por duas aldeias indígenas também, né? Se tu puder falar sobre isso, perdão te interromper, mas é. Uhum, tá. É, E aí, só para fechar aquela primeira parte, a gente volta. O que é que tem Uhum. ocorrido? Se vocês chegarem hoje e olhar no boletim da Bahia, dos casos do Covid pela CESAB, e a gente tem um observatório aqui no Baixo Sul também, que a gente está fazendo parte, acompanhando, tem a Andréia, a Técio, outros companheiros aí, o Daniel, a Ayla, lá do Vale do Jiquiriçá, a gente tem juntado um grupo para fazer essa mobilização do observatório. E a gente também tem dados dos quilombolas, comunidades pesqueiras aqui do Baixo Sul, e a gente sempre tenta estar divulgando lá no observatório popular sobre o Covid-19 no Baixo Sul. Aí o que acontece? A gente, nessas trocas, já tem observado que essa parte do sul da Bahia, onde está atingido, pode olhar, São José da Vitória, Baruarema, Ilhéus, sempre está no topo. E é onde tem uma grande parte da população indígena, Tupinambá, alguns Pataxó Ranrã também, que aí já é uma mistura étnica maior, que inclusive tem indígenas de Valência que estão lá. E o pessoal tem sofrido muito. Chegou um período aí que queriam construir até uma pousada para poder recolher o pessoal de Ilhéus, que estava contaminado, quando Ilhéus estava naquele pico, e iam levar para Olivença, que é onde Uhum. tem mais de 20 aldeias do povo tupinambá. Sim. E aí a Mangaí também, nossa guerreira aí, aparente, Pataxó está falando aqui, né? 18 casos confirmados no Tupinambá, né? Ah, E eu não vi, aí desculpa. o pessoal tem sinalizado um pouco esse drama, não é diferente no que a gente está vendo com outros setores, sem seus povos e comunidades tradicionais,
o caso aqui do Baixo Sul mesmo, emblemático, que a gente está passando em Piauí, que está ali pertinho, né, na divisa, mas na brigada do Baixo Sul, do MST, ainda faz parte. E aí o pessoal quer despejar famílias de mais de 20 anos que estavam lá em Piauí, que é o lugar com a maior taxa, né, de contaminados, e estavam aí tendo essa possibilidade do despejo. O pessoal se reuniu, inclusive dia 12, o MST do Baixo Sul lançou um projeto das mudas, das plantas, para a gente reflorestar aqui a Mata Atlântica e fazer a produção, mas denunciando também esse ataque às comunidades. É como você falou, né? Não para. Tem um lado da pressão pela pandemia, mas tem os outros acirramentos. A gente teve o Antônio, seu quilombola do Barroso, lá de Camamum, fez um mês essa semana que foi falecido por assassinato, né? Assassinaram ele nessa questão territorial, era uma grande liderança da cidade que tem a maior quantidade de quilombos, né? Aqui no Baixo Sul da Bahia, que é Camamum, e ele foi assassinado, e a gente completou um mês agora, e não temos respostas. Mesmo a Comissão de Direitos Humanos da ALBA, né, que é a Assembleia Legislativa da Bahia, se comprometeu em buscar, mas até agora não temos mais informações, e ceifou a vida de uma liderança importante, reconhecida por entidades do país inteiro, como SASOP, como Coeononia, todo mundo tem falado um pouco sobre isso. Aí, sobre o que tu falou daqui, a gente tem feito, né, um levantamento, essa pauta da igreja aqui, né, devido às últimas chuvas, a igreja se agravou, ela já tinha um problema de agravamento, mas com as chuvas se agravou um pouco mais as rachaduras da igreja, onde o Adriano, né, que é um mobilizador cultural aqui no município, também ajudou a gente, e aí a Violeta, a David, acho que tu também assinou, não foi? A carta. Sim, eu, Ricardo. Foi, Ricardo também me assinou, a gente agradece pela força, e estamos aqui aguardando. O pessoal fez um mutirão no entorno ali para poder fazer uma limpeza na igreja. A gente está aí aguardando a prefeitura sinalizar um diagnóstico, que veio aqui um engenheiro, mas tem em torno de um mês, a gente ainda não teve o retorno. Eles disseram que estão com muitas demandas surgindo ultimamente para a secretaria, mas a gente está com muito receio de que caia, porque é isso. Se tombar aquilo ali, tomba a memória histórica do município e muitas outras coisas, né? Aqui é o distrito Guerém, pega uma parte do Orobó, vai até na divisa ali com Serra Grande, que já é outro distrito, que é uma etnia, que é a etnia Guerém, né? Uma das etnias principais aqui do tronco. Ela não ocupava muito o litoral de Valença, mas ela ocupava essa parte aqui mais da zona da mata, né? Esse eixo que pegava da aldeia de São Fidélis até nas proximidades ali do Rio de Contas. Por ali tinha esse povo, e tinha essa outra população mais, digamos, mais litorânea, Tupiniquim, o povo Tupinambá também, que uma parte foi trazida para cá para o aldeamento, quando os padres fizeram. Mas o tronco aqui local é esse povo Guerém, que aí tem um tronco um pouco maior, que o pessoal chama de Aimoré, né, ou Botacudo também, né? Que a maioria dessas designações, eles taxavam mais o povo do que o povo realmente, o que de fato cada povo se reconhecia. Então, às vezes, eles faziam aquela frente dando, não, isso aqui é Aimoré, porque encontrou o Aimoré lá atrás e teve problema com eles, então quando via comportamentos parecidos, chamavam. Tupinambá tem muito isso. Também tem os Aimorés, eles eram os mais sanguinários, não? Eram ditos como mais sanguinários, pelo que eu li acho que foi no livro do Edgar de Oliveira. Não sei se aqui mesmo eles tinham um pouco de problema. Ano passado a gente apresentou. A Mangaí está falando aqui, né? O pessoal do Caramuru tem uma senhora que o Lucas Café daqui. Também está dizendo aqui, desculpa, nós nos acostumamos a pensar que a globalização é um projeto bom que deixou todos em pé de igualdade. Isso é falso. A globalização evidencia a desigualdade e a exploração de uns sobre os outros. É isso. É verdade. E contra essa globalização dos... Travou. Deu uma travadinha, mas já voltou. Deu. Não, voltou. Pronto. Travou, mas voltou. Tá ouvindo? Pronto. Estou te ouvindo. E aí é isso. A Mangaí está aqui lembrando da Guerém. Realmente teve uma família Guerém, que há muitos anos o pessoal relata que saiu daqui da aldeia de São Fidélis e foi, né, para junto do Pataxó Ranrã. O povo aqui tem muita identidade mesmo, pesqueira ribeirinha, do trabalho com os cipós, com artesanato, com fazer cestos. Isso é muito comum. O povo sair mesmo para a mata para poder fazer o extrativismo.
tem muitas práticas culturais presentes aqui na aldeia com essa relação com o Rio do Piau, né? Da gente que deságua lá no Riúna. Mas é muito difícil a gente ver as pessoas aqui, né? O nosso povo aqui assumindo com essa terminologia, né? Com comunidade. Conhece, sabe da história, às vezes tem vergonha de se expressar, é uma estratégia de resistência também que foi feita, né? Ou tem medo, né? E aí, mas é isso, é como o Vidal está falando aqui. Tinha essa questão no Guerém que o povo, muitas vezes, os relatos têm um livro que a gente até usou numa citação da carta lá, eles falavam, né, e que o pessoal descia desde aqui do Piau e ia para lá, para o Riúna, descia lá no Riúna e tinha confrontos. E chegaram a expulsar algumas vezes o pessoal, os portugueses, principalmente o povo que estava na cidade, fugia para as ilhas de Cairu. Tiveram alguns momentos, e quando a gente vai fazendo fluxo, lá a gente percebe que uns 15, 20 anos acontecia, era o tempo dos guerreiros crescerem e eles fazerem essa retomada, né, que é o termo, como a Mangaí sabe bem aí, que o povo utiliza, né, alguns povos indígenas utilizam dentro dessa resistência. Realmente isso era muito intenso da comunidade, e o povo é muito bom navegador, o povo bota uma jangada, circula nisso aqui tudo, nesses rios. Eu mesmo cresci muito vendo essa influência aqui da gente mergulhando, brincando e inclusive junto da área de campo do IF Baiano, né? Que tem a área de campo aqui dentro do nosso território, aqui na região. Sim. E o povo interessante, esse rio todo aí. Quando tu fala dos indígenas, é interessante porque, assim, quando tu falou, eles produzem cestas. Lá em Porto Alegre, a gente vê muito, por exemplo, no período de Páscoa, eles ali no centro, sentados no chão, com as cestinhas que eles vendem. Mas é interessante que eles não têm, talvez hoje um pouco mais, mas não têm muita noção do valor, do que vão cobrar, porque o mais interessante não é só o dinheiro, mas é aquela produção que foi feita. Claro que eles precisam do dinheiro para sobreviver, como todo mundo precisa, né? E outra situação que me aconteceu que é interessante da gente fazer essa troca, foi quando eu fazia doutorado, eu entrevistei um rapaz que era estudante indígena na Universidade lá Federal do Rio Grande do Sul. Na verdade, ele foi na sala de aula para conversar com a gente. E ele era uma liderança, um cacique. E ele disse, olha, eu estou aqui tentando aprender essa língua, que para mim é muito estranha, mas é a língua do colonizador. E é o meu instrumento de poder. Então, eu acho que a gente tem que ver também esse contato deles com os juruás como um instrumento de poder para que eles consigam, né, alcançar as tantas demandas pelas quais eles lutam, né? Acho que tem muito isso. E a gente também já tem muitos escritores indígenas, né? A literatura indígena. Tem. Eu não sei se aqui no Baixo Sul, nesse projeto que está participando, vocês têm algum indígena escrevendo para o Bar dos Baianos ou não? Pelo menos do pessoal que se auto-reconhece, a gente não tem, né? Porque em termos de indígena aldeado hoje, a gente só tem Camamu aqui no Baixo Sul, né? Aldeado. Tem um povo em diáspora aí, né? Circulando e correndo a gente mesmo aqui no entorno da própria comunidade, em Tuberá, tem pessoas em Grapiúna, mas reconhecidamente, de fato, a gente tem ainda esse desafio do povo aqui no território, tem todos os costumes, os conhecimentos, mas poucos se assumem, né, se reconhecem com isso. Esse lugar que eu vivo aqui, é interessante que algum tempo atrás o pessoal chamava de Ponta do Muzuá, né? Quando a gente pegava as Kombi, que naquela época não era nem Topic ainda, era Kombi para poder vir, dizia que era o Ponto do Muzuá, e já sabia que é justamente onde ficava as cestinhas vendendo aqui. De Muzuá também cestos de samambaia, aí o pessoal deixava aqui, né? Ficava ali vendendo e a gente ficava ali esperando chegar o avô, o pai, a mãe, a avó, para poder trazer a feira, que o pessoal ia em Valença, e depois que vendia algumas coisas, ia para Valença comprar o que não produzia aqui, né? E tinha muito esse hábito. Então o povo tem muito essa técnica ainda aqui de maneira bem presente, dos cestos, de conhecimento de folhas, muito também, conhece muita folha de chá, essas ervas assim, é normal. O pessoal aqui tem muito segredo. Esses conhecimentos ancestrais, né? Que se tem também, se tu faz parte do terreiro, né, do Caxuté, candomblé. Então o candomblé também tem muito isso, né? Trabalha muito com a ancestralidade, né? Eu acho que são questões. Seria interessante, se tu puderes, também falar dessa tua relação. Como é que está esse pessoal de terreiro? Como é que tem sido para eles também esse período, lidar com essa pandemia, lidar com essa perseguição que a gente sabe que tem. Eu estou lendo agora
um livro de uma escritora carioca, mas que tem família aqui, que é Eliana Alves Cruz, tá? E se chama Água de Barrela. Eu vou conversar com ela depois de uma live em julho, e ela faz justamente, tá, esse caminho da família dela, da ancestralidade dela, de quando saíram do Rio de Janeiro, não, saíram da África e chegaram primeiro na Bahia, né, na região do Recôncavo, e aí foram trabalhar como escravos de cana-de-açúcar e tal, para depois chegar no Rio de Janeiro. Como é que tu vê essa relação dos povos? Porque muita das coisas que ela conta ali, a gente vê que ainda hoje acontecem de maneiras diferentes. Por exemplo, ela falar quando eles foram libertados, mas na verdade nunca foram livres, né? Porque se tu pensar da dependência que ainda tem de algumas pessoas, enfim, essa liberdade pode ser colocada entre várias aspas. Então, como é que tu vê esse povo de terreiro, essa relação do terreiro com tudo isso? Tem a Mamãe do Cafurengá, né, e o Tatanquice Luangomina também, que são, ele mesmo estuda mais essa questão do povo banto indígena, né, que é justamente pensando esses povos que vieram primeiro, né, é aquela região, Lucas Café, a gente também já produziu sobre isso, é aquela região da Angola, do Congo, que na realidade foram os primeiros, né, africanos a chegar. Não foi muito o pessoal iorubá, né, que a gente tem o hábito, escuta mais termos como essas palavras como axé e tudo mais aqui na Bahia, que é bem divulgado, mas não foi esse primeiro povo a chegar aqui na região da gente. Foi o povo da região Angola, né, e aí os troncos linguísticos como Kibundo, Kikongo, foram esses troncos que ficaram. E aí, já que a gente está dialogando com literatura, né, tem muita coisa que está no nosso cotidiano, só que a gente só não sabe a origem dele. Né? Moleque, bunda, cachimbo, e vai aí uma série de outras palavras, que é a mesma coisa de indígena também, né? Ituberá, Taperoá. Aqui eu estava olhando, estava vendo o nome de uma Tupinambá lá, né? De lá, a esposa do cacique Sussuarana, uma das lideranças lá do povo de Olivença, lá da aldeia Galha, e o nome dela é Joerana. A gente tem as 3 Joeranas aqui em cima, próximo do Bonfim, aqui nessa região. Então tem muita coisa, de fato, desses termos, essas palavras que estão ainda no nosso cotidiano, no nosso povo, e que a gente, por isso que esse desafio, tu perguntava, né, e quem é que se assume e reconhece ali, né? Mas o povo é desse lugar. Mas, ao mesmo tempo, se perguntar o nome dos peixes do rio, todo mundo vai dizer os nomes também que têm essa origem, né? Desde o tucunaré, do acará, do piau, o pessoal vai falar também a partir disso, e a gente não acha isso no dicionário, né, necessariamente. Realmente a gente precisa fazer um trabalho de retomada dessa identidade, né? Eu acho que é importante, tu tá falando, a gente fazer um trabalho de retomada de identidade desses sujeitos, né? E mostrar que eles podem, sim, se reconhecer como tal, né? É claro que é muito difícil, né? Não é fácil, não é um trabalho fácil. Bem-vindo, Arnulfo. Oi. Olá. O povo do Caxuté tem muito essa mistura dos dois, porque tem a origem, né? Tem a Odemina, que ela é da região de Serra Grande, que lá tem uma influência muito grande também disso, e ela é a mãe a avó do Heráclito, do Angomina. E aí ela traz também muito disso. Então, no Caxuté tem muito essa influência dos dois, né? Por isso que usa o termo banto indígena, porque tem uma ligação dos dois, e realmente, na prática cotidiana, na praxis de lá, se faz um pouco para os dois. E tem determinadas coisas que se fazem em Serra Grande justamente por fazer essa referência à população indígena. E aí uma parte das realizações é lá. Mas falando em relação ao período da pandemia, lá está suspenso as atividades presenciais, né? Então o povo tem se organizado a partir dos vários troncos que tem, que são várias casas que estão vinculadas, que tem o vínculo desse mesmo tronco muito indígena lá, e aí o pessoal faz algumas atividades e mostra algumas fotos na internet, compartilham com os outros, tem os dias da semana que cada um faz os seus processos, ainda mantém acesa essa chama, tá forte aí, mas respeitando o distanciamento social, mesmo com essa possibilidade de voltar algumas atividades, né, de igreja, de religiões, mas o pessoal lá tem mantido. Isso tem tido uma postura, né, de autonomia no seu território, e dizer que não vai realizar isso, porque a gente sabe que o povo que está lá
é o povo periférico, né? São Uhum, comunidades do campo, são pescadores e marisqueiras, são as comunidades da uhum, periferia de Valença, Cairu e da região aqui, e de outros territórios aqui, principalmente da Bahia, e que pessoas idosas, muitas anciãs e anciãos que estão lá, a sim, gente não pode, né? E aí tem a responsabilidade, tanto a Unido Cafurengá como o Tata Longo Mina, de fazer essa defesa. E o povo tem entendido, mas o povo entra em contato, fala, conversa, claro. principalmente Não, e pelo Zap, assim, eu acho que é a grande rede que é, conecta, aí mandam fotos, né? Quando tá mas é fazendo muito alimento, importante a tu falar comida, isso, Tata, partilha. porque assim, é muito importante tu falar isso, porque às vezes o discurso que vem é, mas o cara é pobre, ele não pode ficar em casa, né? Então, Uhum. claro, tem alguns que realmente não podem, não estamos dizendo que não possam, assim. Então ele não pode ficar em casa, ele vai para a rua, mas essas pessoas devem estar passando por muita dificuldade e mesmo assim têm a consciência, né, de que precisam ficar em casa. E aí vem esses movimentos sociais como forma de se unir, porque assim, ninguém pode negar que o povo periférico é o povo mais unido que tem, entendeu? É o cara que tem pouco, mas eu tenho pouco, eu divido o meu pouco, né? O que tem muito, na maioria das vezes, não divide, mas eu tenho pouco e eu vou dividir o meu pouco com aquele outro, e assim a gente vai resistindo, né? Porque a resistência está no sangue, né? Dessas pessoas, desses povos, né? É o E assim, uma cotidiano da outra vida. exatamente. Até o Ricardo falou aqui que tem na zona rural, no Bonfim, no Colégio do Bonfim, onde ele dá aula, no Colégio Estadual do Campo Hermínio Magalhães de Jesus, tem um aluno de 3 Jueranas, né? Ele está Tem, colocando. Serra da Biá, tem aquela região toda ali. Isso. É engraçado porque eu dou aula em Santo Inês, né? Santo Inês tem mais alunos de Serra Grande do que em Valença, porque eles acabam ficando mais próximos de Santo Verdade. Inês, né, do Tá em que Mutuípe algum. ali, um pulo tá em Mutuípe, verdade. Exatamente. Então, um pulo está em Mutuípe, está em Santo Inês, eu conheço aquilo ali do meu ônibus pipocar. Eu tô eu tô com saudade até do Camurugipe, para ter uma ideia. Do Camurugipe, velho de guerra. Hoje já bem para Evelyn, aquela região bem-vinda. ali. Chegou aqui Evelyn, professora também lá do Colégio Hermínio. Como a gente está com esses professores aí do Colégio Hermínio presentes, né? Eu queria que tu falasse um pouco, assim, eu acho que é muito interessante a gente colocar as várias experiências de educação no campo, né? Do campo e no campo. Seja tu que vem da agroecologia, seja eu que sou professora de literatura e língua portuguesa, né? Seja a Donias, que vai entrar daqui a pouco com a gente, que dá aula de ciências. Enfim, é importante falar um pouquinho, e não é uma pergunta, eu quero que tu discorra um pouco da tua experiência como professor de educação do campo, para mostrar, por exemplo, ano passado, até o Ricardo vai poder dizer aí certinho, acho que foi o projeto do Evelyn também, de copos descartáveis, copos biodegradáveis, que foi da professora Rafaela, que já esteve comigo também na Rafaela. live, e que foi parar no governo do estado, enfim. Então, são iniciativas de locais de resistência, porque tu pensar essas escolas do campo, são escolas também de resistência, que com pouco fazem muito, né? Então eu queria que tu falasse, eu acho importante falar dessa tua experiência como professor e da experiência da agroecologia, né? No campo e do campo. A primeira vez que eu tive contato com isso, eu lembro que foi no seminário em Valência, no Centro de Cultura ali, não sei se o Otávio ainda Rafa tá lembra, aqui tinha um também, pessoal bem-vinda, presente. Rafa. Olá, Uhum, Rafa. E aí, o que é que aconteceu? Eu lembro que foi uma polêmica mais ou menos nesse sentido. Tinha um pessoal da Ordebrecht que estavam lá, e eles têm alguns projetos sociais aqui, algumas escolas que não fazem educação do campo, tem alguns elementos de que se usa como uma prática de alternância, algo do tipo, mas não é uma educação do campo, pelo menos na leitura que a gente faz a partir dos autores e autoras uhum, que a gente vê, eles não têm toda a prática da dinâmica do que como se define nas concepções e princípios da educação do campo, né, conforme a Codart, a Molina e outros autores, que eu trouxe alguns livrinhos para compartilhar uhum. aqui. À vontade. O que é que ocorre? E aí eu lembro que o primeiro choque que eu tive foi lá, ainda era estudante da Imark, por volta de 2007, 2008, e aí em um seminário um pessoal falou, né, dessa coisa da educação no campo, e aí o pessoal do MST, eu lembro na época, protestou, disse, não, a gente está aqui discutindo a educação do campo, a gente viu no seminário pautar isso. E era o detalhe só justamente daquela expressão, de um termo ali, de um conectivo. E eu disse, Porque gente, o não que é quer dizer que isso? está no campo que seja do campo, Isso. né? Eu E vejo lá em aí, Santo Inês a gente tem o Proeja.
E aí o ProEja, os alunos são justamente esses. Eu sou professora, infelizmente com a pandemia eu não consegui começar a dar aula para o pessoal do ProEja, porque todo mundo diz que é o melhor para dar aula. Mas enfim, continua, só fazendo um parênteses. É isso mesmo, o pessoal do EJA é esse saber histórico sistematizado, né? Haja vista as obras de Paulo Freire, que a gente trabalha na educação do campo, muitos contextualizam esse debate do EJA. E aí, quando chega esse primeiro choque, né, do termo, foi o primeiro contato que eu tive com a expressão, não com a lida de pegar o ônibus para poder ir para Valência estudar, essas coisas a gente já tinha, né? O que não é, de fato, uma educação do campo, que caracteriza isso, né? Aí, um pouco depois que surgiu, a minha geração não tinha um ensino médio no Bonfim, por exemplo. O ginásio surgiu um pouco depois, aí algumas pessoas que estavam em Valença voltou, outros que já estavam ambientados na escola continuou estudando no Gentil Paraíso Martins, no João Leonardo, né? Mas não tinha ainda o ensino médio no Bonfim, como ocorreu depois. Aí a geração de Adonias, já esse pessoal conseguiu, mas de Vidal, Rafa... Gilson, Israel, a geração que a gente estava não tinha ainda o ensino médio lá, então tinha que estudar ou na Imark, ou no Cefet, que foi o caso de Luciano também aqui da comunidade, ou no Coesva, tinha que ir para Valença, e aí era aquela coisa dos ônibus lotados e toda aquela... E aí nem se conta a educação, que não era contextualizada de forma alguma. Hoje, ainda no campo, me arrisco a dizer que não é muito contextualizada. A gente tem um povo que faz a defesa. Eu não sei se eu vou procurar problema com o Vidal e com outros. Maurício, tá ouvindo? Não sei se eu vou procurar problema com esse povo, mas assim, eu acho que a gente tem muito mais ainda escolas no campo do que escolas do campo. Eu não me arriscaria a falar isso. Um ponto que eu acho essencial, que a gente mesmo luta quando está na universidade, nas escolas familiares agrícolas também, e que Santa Inês já tem uma experiência, inclusive com o professor Aurélio e outros, é a da alternância. Se a gente não tem Aurélio é meu amigão. Aurélio é meu amigão. Passa longe de ser uma educação do campo se não tem alternância. Porque quando você consegue... Professora Rita, que agora está em Mangabeira, não sei se chegou a conhecer. Rita Garcia, que também tem muita essa relação com o povo. Professor Silvio Márcio, que é da Geografia. Lá no campus da gente tem essa relação do campo, não só no campo. Isso. E aí é um grande desafio, essa coisa para ser educação do campo, só para ser bem sincero aqui, Rafa tem acompanhado a luta que está na UFRB, que é uma universidade muito interiorizada, tem muita gente da população do campo que está lá, do Vale, do Baixo Sul, do Recôncavo. Lá mesmo ainda não está consolidado, tem feito alguns esforços, mas ainda é desafiador. O pessoal tem tentado aplicar alternância, por exemplo, alguns cursos. Então, eu vejo que a gente tem muita escola, tem algumas escolas no campo, como o Café fez um excelente trabalho com a escola quilombola lá no Orobó, né? O Nildo, como o pessoal faz um trabalho bacana no Bonfim, mas é isso que tu fala, é pelas arestas, né? Lá em Santa Inês a gente tem essa questão da alternância, né? É uma semana no IFE, outra semana em casa, né? Então, e agora, com a pandemia, a professora Patrícia, que é a Patrícia Moura, que coordena o ProEja, tá aí? Tô ouvindo, Travou. tô ouvindo. Travou, voltou. Dá uma travadinha, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô sim. Travou. Voltou, deu uma travada e voltou. A professora Patrícia, que coordena o ProEja, está tentando fazer algumas ações, mas é bastante complicado, né? Porque eles não têm esses acessos à internet, é difícil. É verdade, é um grande desafio. A alternância lá da UFRB mesmo está em xeque por causa disso. Agora, esse momento que é o tempo comunidade do pessoal, e alguns já teriam que voltar para o tempo universidade, né? Ou no caso do ensino médio, é o tempo escola e tempo comunidade, não tem como acompanhar por essas ferramentas. Se a gente conseguisse, de fato, fazer que essas ferramentas fossem efetivas, seria maravilhoso, pelo menos nesse período. Mas não é uma realidade concreta, né? A alternância, de fato, é o melhor caminho, não essas experiências de intermediação tecnológica como o CEMIT e outras coisas aí, principalmente para as comunidades pesqueiras aqui do Baixo Sul. Eu vi que tem algumas atividades dessa para as escolas, mas isso não consegue dialogar com a realidade, né? Então, a educação do campo ela tem esse desafio dessa contextualização inteira, e o laboratório está ali. Olha isso que a gente está falando aqui dos nomes das comunidades, né? Como isso talvez para o campo da literatura, da história, da geografia, dê para trabalhar. E aí, na matemática, também tem possibilidades. Adonias, que já tem uma experiência um pouco de trabalhar isso,
povo fica lá trabalhando com quilômetros por segundo, em vez de trabalhar com hectare, por exemplo, ou com braça, que são, né, unidades de medida utilizadas pelos esses povos aqui, mas aí também tem que ir para aprender, né? Tem que ir para aprender e esse grande desafio... Tem que se abrir a aprender, né? Eu acho que o problema... aprender, tem que ter uma inserção também no movimento popular. Acho que muitas vezes o professor não se abre para esse aprendizado, né, Tata? O professor não se abre para esse aprendizado. Ele quer só aprender quando o aprendizado é uma troca. Eu estava doida para começar a dar aula para o Proeja, porque, assim, o que nos falam lá no IFE é sobretudo isso. Vocês têm que pensar textos de acordo com a realidade deles. Até a minha coordenadora disse assim, pensa aí, Maureen, porque a minha ideia é levar, eu já levei Vidal lá para dar uma oficina uma vez e ia levar de novo, né? Porque o poeta em casa é mais barato, né? Não é tão caro. Vidal tem que cobrar. É mais barato, né? O cachê é menor. Então, assim, ela disse assim, mas tenta trazer alguma atividade que tenha a ver com a realidade deles, sabe? Então, a gente tem essa preocupação. Vou te mostrar os livros só para não esquecer. Eu vi um especial para tu agora. Não sei se consegue ver que está na tela. Vou tentar afastar aqui. É Caderno de Literatura. Ele tem pouco tempo que saiu. Caderno de Literatura. Mais para cima, um pouquinho. Mais para cima. Consegue agora? Não, para cima. Não, sobe. Não, tá descendo. Aí, mais um pouquinho. Sobe? Não. Não estou conseguindo ver. Tá baixo. Tá baixo, né? Mais um pouco. Ixi, não. Eu tenho dificuldade de conseguir mostrar. Não, mas tranquilo. Caderno de Literatura, né? Caderno de Literatura é um percurso de formação em literatura na educação do campo. Esse livro é recente. Ele foi lançado, se não me engano, em 2018. E aí tem a Ana Laura dos Ex-Correia, é uma das organizadoras dela, né? E tá na Expressão Popular, na editora Expressão Popular. Tem como comprar isso? Tem como... na editora Expressão Popular, o nome da editora. Ah, eu quero esse livro. Muito. Que é uma editora conectada com os movimentos sociais, principalmente o pessoal da Via Campesina. E aí o que é que ocorre? O atual coordenador mesmo da educação do campo, do Campus Amargosa, ele é formado em letras pela UFES, que é o professor Ricardo Pacheco. E também é um forrozeiro, ele trabalha nesse campo das artes e tal, tem até um curso deles aberto aí online. Agora está pegando inscrições. Então tem essas experiências que têm saído. Aí na educação do campo já tem umas coisas mais históricas. Porque no campo teórico, né? A gente discutindo agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse. Esse aí tá dando para ver certinho, tá? É da Krapuskaya, que é a construção da pedagogia socialista. É uma das bases da educação do campo, para a gente fazer a discussão mais teórica, aí pensando na formação de professores e tudo mais. Aí tem esse tripé, que é, de um lado, a pedagogia socialista, do outro lado, o debate freiriano também é muito forte, né? Principalmente por causa da educação popular. Então, veja aí. E, para fechar o tripé, a gente tem a pedagogia do movimento, da Roseli Caldarte. Aí aqui tem um dos livros que tem pouco tempo que saiu, que é Agroecologia na Educação Básica. Inclusive, esse livro foi formulado aqui no sul da Bahia, né? Pela uma escola, a Escola Popular Egídio Bruneto, lá no extremo sul, onde o MST é referência aqui na Bahia, justamente na região sul, né? Então, é esse tripé que forma a educação do campo, né? Então, a pedagogia do movimento tem essa síntese. É óbvio que hoje, o povo da pesca, a partir da Escola das Águas, né? A experiência da Escola das Águas, a pedagogia das águas, das marés, aí os indígenas, a pedagogia do Maracá, tem contribuído muito do arco e da flecha. O povo da pedagogia do terreiro também tem sinalizado, tem até um livro, né, lançado pela Mameto discutindo isso, que ela é pedagoga. Então, tem se juntado essas circularidades à educação escolar quilombola, né, como o café aí é uma das referências, né, da gente de prática concreta também com essa mobilização nas escolas. Então, de uma certa forma, a educação do campo hoje, ela tem avançado para esses diversos diálogos. Ela tem esse perfil a partir da pedagogia socialista, mas ela vem ganhando corpo com essas outras dimensões, né? A educação popular mesmo é essa referência que consegue fazer o diálogo e materializar com a realidade concreta da vida do povo ali, como a gente estava falando, dessa alfabetização contextualizada a partir dos saberes que a matemática consegue fazer, a biologia, meu pai amado, a biologia, a química, tem muita coisa para poder... Vidal estava dizendo até aqui, ó, que ela, uma atividade que ele tem tido sucesso. Vidal disse aqui que uma atividade que ele tem tido sucesso nas aulas de inglês do Hermínio é quando ele faz uma feira.
que eles compreendem melhor quando o inglês é contextualizado com a realidade rural. É verdade. Essa conexão é porque, às vezes, né, o epistemicídio, Café, ele surge aí, né? É justamente quando... essa é a visão do colonizador, né? Que eu acho que é a contribuição que a gente tem que notar e tem que ver também esse levantar, esse despertar, às vezes, da decolonialidade que tem ocorrido e que é concreto, que não é só do pensamento. Uhum. Tem alguns pensadores e pesquisadores que discutem muito isso também na linha dos símbolos, mas também tem que fazer a realidade, né? A gente está vendo pelo mundo. A Catherine Walsh, ela fala da pedagogia decolonial, né? Que é a questão da gente aplicar. Porque da minha pesquisa é voltada para o decolonial, eu como professora de literatura. Então, assim, a Catherine Walsh, ela vai trazer isso muito claro, né? Não é só falar no decolonial é bonito, mas a gente precisa aplicar. É verdade. E aí a gente está vendo, né, tanto o sopro, né, do extermínio da população negra, por exemplo, como ocorre aí quando o Floyd fica asfixiado no meio de uma pandemia que tem muita gente morrendo com falta de ar, e ele morre com falta de ar também, mas na mão da polícia. E Miguel, né? Que é atirado do elevador, né? E aí a gente vê todo esse contexto. E quando o povo vai, se organiza e que derruba uma estátua daquela também, é compreender o que é da colonização. Olha que a gente, Vidal, tem uma estátua grega ali Tem uma estátua grega ali em Valença. Eu sempre me perguntei o fato, um dia, quem sabe, alguém consegue... Esperando para ser derrubada. Por que aquela estátua grega foi parar lá, né? Poderia ser. Ela está esperando para ser derrubada. Tupinambá, um quilombola ali, um inquice, né, Tata? Mas esse tipo de coisa que acontece. São coisas totalmente descontextualizadas com a realidade, e aí a gente taxa o povo de analfabeto, de burro, por não compreender. Muita gente, quando a gente começa a estudar o Kibundo, vocês que são da área das letras aí, podem dialogar com o Tata Longomina um dia, com alguém que maneja mais nisso, é impressionante como o povo não tem plural em algumas palavras, ou a forma do plural é outra, porque tem aquela ideia do Ubuntu, e Ubuntu é uma frase gigante que é traduzida só nessa palavra. E como bem viver, por exemplo, né? O Sumaki Kalsai, que inclusive é o filho do Tata Longomina, ele colocou esse nome, que é uma frase e que está ali sistematizada. Mas isso tem um mundo de símbolos que circula. E aí o nosso povo, às vezes, fala no cotidiano algumas palavras que remetem, e aí o pessoal diz, tá faltando um S. Não, isso são enigmas da decolonialidade, né? Ainda persiste essa resistência no vocabulário de algumas coisas, claro. O português não conseguiu tomar. E às vezes o povo esquece que a parte do português que circulou no nosso território, ela veio de um lado, se a gente pensa do povo de Angola e de Congo, que já eram primeiro escravizados pelos portugueses lá, porque o português, para trazer ele como escravizado, capturou eles lá primeiro, né? Então foi o primeiro salto colonial, ataque colonial lá. Então quando a gente pegou um português aqui, a gente já pegou, as classes populares já pegou um português misturado, digamos assim, Tata, se me permite, aquibundado, né? Já chegou com essa trajetória do Angola e do Congo, o português da gente. E chegou aqui com os indígenas, também a Mangaí manteve, né, o seu recorte de falar, então às vezes o povo cita o nome dos povos e coloca um S no final, e o povo diz que não é daquela forma que se expressa, e tem tudo isso. E às vezes na sala de aula, sem a gente compreender a história, né, nega, anula isso. Eu sei que, como tu falou, é uma estratégia de resistência fazer o domínio, né, desses aparatos que a colonização jogou e trazer para o povo. Mas o papel do educador e da educadora, eu acho que não é desvalorizar o estudo. Eu mesmo sofri. Eu posso dizer, assim, de verdade, já vi muito preconceito linguístico. Eu passei por isso também, mas acredito que grande parte do povo aqui das comunidades com hábitos de falar e você ir para as escolas da cidade e o povo, tipo, tem como fazer esse debate, puxar, mas a ignorância não estava com a gente. Estavam com Tata, como professora de português, que não conseguiam. Eu, como professora de português, o ano passado trabalhei com os meninos lá no IF Baiano a variação linguística. Aí eu levei uma música dessas, eu não me lembro agora bem qual é a música, mas que dizia nós fumo, nós vortemo, né? E era um samba, né? É o samba do Astolfo, Asdolfo, um nome assim. Agora eu esqueci. Mas eu levei a música e eu disse assim para os meninos,
isso aqui tá correto? Não, professora, tá errado. Eu falei, tá errado por quê? Por que tá errado? Porque tá falando errado. Alguns, né? Falei, gente, o que existe aqui é variação linguística. Nenhum desses modos de falar estão errados. Eles podem estar inadequados para uma determinada situação. Ou seja, o Tata comigo aqui e eu com ele, numa conversa que está passando para... Tem uma professora que tinha, não sei se ainda está, de Portugal assistindo, a professora Ana Mafalda Leite. Então tem várias pessoas nos assistindo, né? A gente tenta manter, né, uma linguagem mais... A Dona Irã Barbosa, Ricardo que me lembrou, né? A gente tenta manter uma linguagem assim, mais formal possível, né? Em sala de aula também. Mas aí, se eu tô no encontro, eu tô no Bar do Pepino, a gente se encontra, eu não vou estar falando, nem em sala de aula, porque eu disse assim para eles, se eu começar assim, nós hoje vamos trabalhar a literatura pela perspectiva deles. Ai, professora, que coisa chata. Eu falei, pois é. Entendeu? É chato. É verdade. Então, assim, a escrita é uma coisa, a fala é outra, então é muito importante tu colocar isso. É muito importante. E corta muito a memória do nosso povo. Se for pensar nos sambas de roda e outras expressões, cantos diversos que o nosso povo tem, que desde o povo que as mulheres, quando iam descer para poder lavar roupa, ainda aqui no Rio, e voltava, ou o pessoal aqui no Caminho da Fonte, no caso da região da gente aqui, que a gente pega mais em poços artesianos a água, os cantos, os versos, e você for colocar esse português coloquial ali, você tira a rima totalmente. Vidal deve saber bem disso aí, que trova também faz... Então, nas trovas, a gente não pode manter. E essa coisa que tu falou aí, eu achei encantador, que é essa coisa da unidade, quando o povo fala, nós faz isso. Tem uma perspectiva também aí, ainda nós que na linguagem... invertemos. Essa coisa do junto, entendeu? Do comunitário. Tem que ter tem que ter aí um olhar decolonial muito interessante para perceber o como tenta se expressar por meio desse português aí, com resistências decoloniais, mas quer dizer que a gente faz muita coisa junto, entendeu? Então, aquilo não é cada um fazendo o seu, são todos ou todas fazendo o nosso. Então, no meio dessa coisa do plural, é uma das coisas que mais me encanta assim, perceber no que tem a trajetória do povo indígena e do povo banto. Tem essa coisa do uso do S aí, pouquíssimos colocam no final, mesmo quando eles aprenderam mais ou menos o português, mas aí mantém ainda a postura de como era a sua língua originária. Sim. Olha só, Tata, a gente tem, infelizmente, 7 minutos, porque o Instagram, com 16h59, ele nos derruba. Parece que a gente começou a falar 2 minutos atrás, porque o papo tá tão bom que foi, né? Eu vou pedir para o povo, se tiver alguma pergunta aí para colocar, né? O Ricardo está dizendo, a poesia popular é lindo quando se usa a linguagem coloquial. Com certeza, né? E aí, vou ver se o pessoal tem alguma pergunta. Se não, tu faz as tuas considerações finais, aí eu chamo a Donias. Se tu não te importares, porque já tem quase uma hora. Perfeito, é isso mesmo. Pode fazer as tuas considerações, porque aí se o pessoal fizer alguma pergunta, eu também faço aqui. Viu? Tuas considerações finais. Pronto. Agradecer ao povo todo. Professora Leidiana, vi que está aí. Professora, é uma referência nossa da construção da educação do campo concreta no Orobó. Terra querida também, terra guerém também. Lá o Orobó é um exemplo, né, concreto disso, desse preconceito linguístico aqui em Valença. Com certeza. Isso, hoje acredito que desagravou, diminuiu um pouco mais, mas ainda eu acompanhei muito o que era isso. Parte da minha família tem essa origem ali daquela região também, e como é que tinha, né, esses vínculos de chamar o do Orobó estar associado a Negatiçano, que é a região rica do nosso território. E é isso, eu acho que agradecer, Maureen, demais pela oportunidade de estar e dialogar. Eu que agradeço. A prosa do campo, eu acho que e vamos dialogar mais, né? Já vi que temos coisas aí, muitas para dialogar. Bacana, que seja. E aí é isso, a educação do campo, eu acho que tem que fazer uma ponte de diálogo com a literatura de maneira intensa, tem muita sabedoria popular para se trazer a partir daí, não só para a área da literatura exatamente, mas eu acho que a literatura, por ter uma certa sensibilidade, digamos, ser um campo mais progressista nas disciplinas curriculares que a gente vê, eu acho que ela aí
é uma articuladora central dessa transdisciplinaridade. Ela puxar algumas vivências dessa e empurrar aí, semear, digamos assim, né, para falar no debate da agroecologia, que a gente possa semear essas sementes crioulas para todas as outras áreas do conhecimento, dizendo, não, tem riqueza na biologia, na química, na física, na matemática para extrair. Eu acho que a literatura... Professor Igor, que agora estava em Santo Inês e agora está no IF Baiano de Valença, disse, minha amiga Maureen, suas lives são as melhores. Obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo. Tem um povo da educação do campo, eu acho que é o único curso, Maureen, do país que é educação do campo com artes. Porque a educação do campo tem essas terminalidades, né? A Adonias é da área de ciências da natureza, a gente trabalha com as ciências agrárias, tem um povo da língua portuguesa lá em Minas Gerais. Eu tive uma colega de mestrado, duas de Minas Gerais, que é educação do campo na área de língua portuguesa, e tem o pessoal da artes em Tocantinópolis. Se quiser, anote até aí no canto para depois você procurar umas trocas com eles. É o povo que trabalha na arte, na literatura. Eu fiz uma formação com eles mês passado, das Jornadas Universitárias em Defesa da Reforma Agrária. E é um povo que tem avançado muito, porque eu, mas a Adonias até pensou em fazer a prosa aí. A gente tem as místicas. Eu acho que é um debate bacana para fazer. Então, a mística, ela orienta, né, o trabalho, a atividade tanto dos povos tradicionais como... Façam uma live aí de vocês que eu vou estar colada. E aí é essencial. Tem o Ademar Bogo, que é um poeta do MST, assim, de mão cheia. Então, eu encerraria um pouco com isso. Com um verso, vamos ver se a gente arrisca aqui. Vou falar de um certo chão que nunca foi falado não, nem cantado ou citado por Caetano ou por Amado. Nessa terra quem se cria, com braveza e alegria, pé no recôncavo, pé no sul, dessa imensa Bahia. Brotando do manguezal, caranguejo, aratu, mar de águas cristalinas, litoral do Baixo Sul. Nessas trovas já contada, a coisa que não foi citada, quem quiser mais conhecer, vem na costa do Dendê. É por demais bacana que não cabe em versos poucos coisas de uma certa terra baiana. Oito. Valeu, obrigada, Tata. Eu vou encerrar aqui. Vou demorar uns 2 minutinhos para voltar, porque eu deixo a live gravada, viu? Para quem não pôde estar aqui poder assistir. Gratidão, viu? E ficamos em contato. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gratidão para todos. Boa tarde. Que acompanharam. A gente já volta, gente. Fiquem aí que a gente já volta com a Adonias, que vai ser muito legal. Até. Bom. Até.